Se existe uma coisa que carregamos um pouco de dificuldade, é a questão de desenvolver o equilíbrio, ter uma boa gestão nas nossas emoções quando estamos diante de um grande problema, uma grande adversidade, situações que fogem do nosso controle. Mas todos nós, queridos, queremos o equilíbrio. E num mundo tão agitado como nós estamos vivendo, parece até uma missão impossível viver de forma equilibrada. Equilibrado emocionalmente, equilibrado nas escolhas, nos posicionamentos e equilibrado até durante a gestão do nosso dia, naquilo que precisamos priorizar, aquilo que a gente precisa deixar para depois. Mas o Senhor, Ele sempre vai nos conduzir para um lugar de equilíbrio. E entre os seus afazeres de trabalho, relacionamentos, responsabilidades, o Senhor, Ele quer te levar a você ter harmonia diante desses desafios, diante, muitas vezes, até do teu dia lotado. E eu creio que quando nós paramos, queridos, para ter um tempo devocional com Deus, é porque, na verdade, nós entendemos, através de uma revelação no nosso coração, que Deus é a nossa fonte de equilíbrio e que nós precisamos todos os dias buscar o equilíbrio, buscando ao Senhor em primeiro lugar. Então abra o teu coração, porque o tema do nosso devocional do refrigério de hoje é Em Busca do Equilíbrio. E eu já quero profetizar sobre a tua vida, você que chegou aqui hoje com a tua mente um pouco desequilibrada, com as suas emoções fora do lugar, porque você está enfrentando uma grande adversidade. Deus, Ele quer gerar através da palavra hoje equilíbrio, discernimento, sabedoria. E você vai sair daqui hoje não somente tocado pelo Espírito Santo, mas pronto, através da graça, da capacidade que vem de Deus para encarar todo problema que surgir no teu caminho de uma forma equilibrada. Então receba essa palavra no teu coração. Sejam bem-vindos a mais um devocional do refrigério. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a tua vida. Eu sou a missionária Cláudia Rodrigues e nós estamos juntos aqui todos os dias no canal Água Viva Cláudia Rodrigues com esse momento de oração, de reflexão e como Deus tem nos alcançado através da palavra. E hoje não vai ser diferente. Há uma graça, queridos, há um fluir do Espírito Santo trazendo paz. Eu percebo isso no meu coração, eu percebo enquanto eu gravo a mensagem aqui, existe um fluir de paz que vai ser derramado sobre a tua vida hoje através da palavra. E nós vamos fazer a leitura de Filipenses 4, versículo 13. Então abra a tua Bíblia em Filipenses 4, versículo 13. Enquanto você localiza esse trecho da palavra de Deus, eu quero reforçar o pedido diário que eu faço todos os dias, um pedido carinhoso que tem um propósito, que é justamente você compartilhar o devocional do refrigério. O propósito é a palavra de Deus alcançar mais corações no dia de hoje. E com certeza, queridos, a palavra que liberta, ela vai fazer algo maravilhoso que eu e você não podemos fazer. Então seja um mensageiro, compartilhe o devocional do refrigério. Quero até te convidar a você fazer parte, entrar lá no meu canal do WhatsApp, você encontra o link no primeiro comentário fixado. E lá você vai receber todos os dias o devocional do refrigério, sempre que ele é postado aqui no canal. E aí fica até mais fácil de você enviar, compartilhar com seus amigos e com seus familiares. Deixe também o seu like, dessa forma o YouTube vai recomendar esse momento para outras pessoas, outros irmãos que estão aqui buscando um tempo de oração com a palavra de Deus. E vamos à nossa leitura, Filipenses 4, versículo 13. Olha só o que a palavra de Deus diz. Tudo posso naquele que me fortalece. Glória a Deus. Nós amamos, né, queridos, esse versículo. Às vezes até colocamos num lugar determinado da casa, tem aquelas plaquinhas, colocamos no carro. E de fato, não somente é um versículo poderoso, mas tem que ser mesmo uma verdade que gera no nosso emocional, na nossa caminhada cristã, equilíbrio. Equilíbrio para entender as dificuldades, equilíbrio para entender os desafios e principalmente o equilíbrio que nos leva, queridos, a enxergar as situações não somente priorizando o aspecto natural, mas olhando para aquilo que está acontecendo no reino espiritual. E o interessante é que antes de chegar nesse versículo aqui que foi lido, Paulo, ele começa a fazer uma lista de situações. É tanto que no versículo anterior, no versículo 12, ele faz essa listinha de situações. Ele fala
que sabe estar abatido, mas que sabe também estar num momento de abundância. Ele também comenta que sabe ter fartura, mas também sabe passar por tempos de fome. Fala em ter abundância, mas também em padecer necessidade. E aí ele completa com esse versículo que foi lido: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E sabe, queridos, para desenvolver o equilíbrio emocional e principalmente o equilíbrio de encarar as dificuldades, nós precisamos entrar nessa dimensão de entendimento que teve Paulo. A presença do Senhor, a força de Deus, essa capacidade que vem do Espírito Santo para que possamos encarar os desafios do nosso dia a dia, precisa nos trazer, queridos, a revelação de que nem sempre tudo estará favorável. A Bíblia diz que em Cristo somos mais que vencedores, mas nem sempre o cenário está agradável aos nossos olhos. Nem sempre aquela pessoa que você tem esperado, ajuda, direcionamento, reconhecimento, uma palavra de ânimo para a tua vida, até mesmo a pessoa agir em reciprocidade. E agora Deus está falando com pessoas específicas, você que tem atravessado dificuldades nos relacionamentos no seu lar. Então nem sempre o cenário está favorável, mas nós precisamos, queridos, aprender, como Paulo descobriu, a andar alegre em toda e qualquer circunstância, mesmo quando ela não é agradável aos nossos olhos. E aqui vem o primeiro ponto de uma busca ao equilíbrio. A nossa alegria, ela não deve ser baseada por aquilo que vemos, por aquilo que estamos vivendo, sabe? Mas por aquilo que cremos no Senhor. Nós temos que ter, queridos, bem definido no nosso pensamento, no nosso coração, para onde nós estamos indo, em Cristo, no propósito de Deus, na vontade de Deus, para que a nossa vida ela seja equilibrada, porque os dias são maus, as situações vão se levantar contra a tua vida, contra a tua casa. Nós temos aí um inimigo das nossas almas que todos os dias investe em tentar destruir, roubar, matar, porque essas são as armas do diabo. E, queridos, o diabo ele não está preocupado em investir quem está entregue àquilo que ele celebra, aquilo que ele faz. Quem está totalmente entregue às coisas do mundo, às coisas, queridos, do inimigo, ele não tem trabalho com essas pessoas, ele nem precisa empenhar força. Mas para aqueles que estão buscando a Jesus, aqueles que estão buscando andar no equilíbrio do alto, vivendo pela graça de Deus, pela direção de Deus, vivendo na presença do Senhor, sim, com esses, aí o inimigo ele vai investir para que essas pessoas elas venham a abandonar a sua fé. E sabe, queridos, esse é o cenário que nós estamos enfrentando. O amor esfriando, as dificuldades parece que aumentam ao nosso redor, mas a gente precisa permanecer equilibrados emocionalmente, equilibrados na palavra. Isso só vem com essa revelação: eu posso tudo naquele que me fortalece. É a presença de Deus que vale mais, que nos faz, queridos, atravessar o pior dia da nossa existência. Eu acredito que algumas pessoas vão entrar hoje aqui. Você está vivendo um vale difícil na sua vida. Tem gente aqui que está passando pela dor do luto. Tem gente que vai chegar aqui hoje e você está passando por uma grande dificuldade no teu casamento, na tua vida financeira. Parece que está faltando tudo. Mas eu volto a usar as palavras de Paulo antes desse versículo que foi lido aqui. Ele entendeu, ele disse: olha, eu sei o que é estar abatido, mas eu também sei o que é estar no momento de abundância. Eu sei o que é passar fome, eu sei o que é ter necessidade, mas eu também sei o que é ser favorecido. Então, em nome de Jesus, queridos, que a nossa alegria, que o nosso equilíbrio esteja na convicção de quem é o nosso Deus, a quem nós pertencemos, porque senão nós seremos tragados pelos problemas. Senão muitos de nós nem vamos nos levantar, porque não é todo dia que nós estamos cheios de força. A gente precisa mesmo do lugar secreto para que essa força ela venha abastecer o nosso ser. Eu creio que é isso que você está fazendo todos os dias. Nós não estamos aqui, queridos, reunidos todos os dias à toa. Existe, além de um propósito espiritual, uma fome no coração de cada pessoa. Uma fome pela palavra, uma fome pela presença. E quanto maior a tua fome, mais essa presença de Deus, essa revelação de quem Cristo é,
vai te dar equilíbrio para você enfrentar os problemas com essa mesma declaração de Paulo: eu posso tudo, porque o Senhor me fortalece. Amém, queridos? Então, hoje a palavra é bem simples, é bem direta, mas Deus ele quer que você desenvolva mesmo o equilíbrio, que você desenvolva mesmo essa consciência de que não é o que você está atravessando, não é a dificuldade, não é o problema, não é a falta, mas é quem habita em você. E a Bíblia diz claramente, queridos, que em Cristo habitam todas as bênçãos, toda a plenitude de Deus está nele. E Cristo está em nós. No dia que entregamos a vida a Jesus, nós nos tornamos a casa de Deus, a morada do teu Santo Espírito. E o Espírito Santo, queridos, é o Espírito de Cristo. Amém? Então nós somos o templo onde habita o Espírito Santo e nós precisamos entender que ele é a pessoa do equilíbrio, não é verdade? Então é apenas dar espaço no nosso dia a dia para que esse equilíbrio se manifeste, porque na verdade, queridos, andar em equilíbrio não é ter ausência de problemas. Eu sei que você está percebendo que Deus está falando com você hoje, mas é você ter a capacidade de lidar com as adversidades e manter essa alegria que é espiritual, manter a sabedoria do alto, manter a serenidade. Quantas pessoas, queridos, atravessam situações terríveis e não tem ali a sabedoria de lidar com aquela situação e acaba, sabe, desistindo, acaba até culpando a Deus, se rebelando muitas vezes contra o Senhor. Mas é justamente, queridos, nas nossas piores tempestades que nós temos a oportunidade de ter alguém dentro do nosso barco, de ter a presença de Jesus, essa presença que acalma a tempestade, essa presença que põe fim às nossas guerras. E eu creio e declaro sobre a sua vida a presença de Deus hoje. O equilíbrio do Espírito Santo em você coloca um ponto final nessa guerra que você está atravessando, porque primeiro, queridos, nós atingimos o equilíbrio no nosso emocional, é na nossa mente. É por isso que nós precisamos da palavra de Deus todos os dias, para que ela venha trazer essa paz que excede todo entendimento, esse equilíbrio. Quantas vezes, queridos, nós somos desafiados pelos problemas e a vontade que temos é de responder de uma forma grosseira, é de chutar o balde, como se fala. Mas quando nós olhamos para a presença do Senhor, para o equilíbrio que vem do Espírito Santo, a gente consegue respirar, a gente consegue, sabe, usar mesmo o domínio próprio, essa característica do Espírito Santo em sabedoria, com serenidade. E aí de repente ali aquela situação, ela vai passando, nós vamos conseguindo atravessar, porque Deus ele se manifesta e nos dá o direcionamento à medida, queridos, que nós caminhamos com o Espírito Santo em equilíbrio. Amém? Então eu não estou aqui para trazer uma palavra que vai massagear o nosso ego. Muitas vezes a palavra de Deus ela vai nos confrontar, mas ela vai nos libertar também, ela vai nos abençoar também, ela vai nos fortalecer. Então o problema vai existir, mas a presença do Senhor ela vale mais. O equilíbrio de Deus sobre a minha e a tua mente, sobre a nossa vida, o nosso coração vale mais do que tudo. Vale mais, queridos, do que qualquer circunstância que o inferno se levante. Todas as vezes que o diabo ele tentar roubar a tua paz, os teus sonhos, o projeto de Deus na tua vida, você precisa ir para o lugar secreto e receber equilíbrio de Deus. E lembrar ao inimigo que a posição dele já é uma posição de fracasso, de derrota. Mas a posição de Cristo é a posição de vitória. E nós estamos nele, queridos. Então essa é a nossa posição espiritual. Amém? E antes da gente orar, eu quero falar aqui 4 coisas que no nosso dia a dia, se nós não tivermos a sabedoria de tratar, de trabalhar isso com a palavra de Deus, pode nos levar a um lugar de desequilíbrio emocional, desequilíbrio na nossa vida espiritual também, sabe? E a primeira coisa que eu quero falar aqui, que o Senhor colocou no meu coração para trazer nesse momento, é a falta de prioridade. E que prioridade, irmã? Priorizar as coisas do Senhor, priorizar a presença, priorizar o nosso momento de comunhão, de oração. Às vezes, queridos, nós estamos com falta de prioridade. Nós estamos encaixando o Senhor, o tempo com Deus, exatamente nos espaços do nosso tempo. E Deus ele quer ser a prioridade. Quando a Bíblia diz que nós precisamos consagrar tudo a Deus para que
tudo seja bem sucedido, isso fala de prioridade. Então, tenha o Senhor como prioridade. Eu sei que muitos de vocês que estão aqui fazem esse momento, já ao iniciar o dia, de ter um tempo devocional, de orar. Glória a Deus, continue, persevere. Mas não tenha somente esse momento. Eu quero te encorajar a você ir além. Tenha os seus momentos durante o dia que você prioriza o Senhor, agradecendo a Ele por tudo, agradecendo pelas coisas simples, pelo alimento, pela vida, priorizando também quando você tiver que tomar uma decisão, mesmo que você já tenha algo definido para se posicionar, mas priorize o Senhor, perguntando a Ele se é a vontade dEle. Amém, queridos? Outra coisa importante que nós precisamos andar em equilíbrio é evitar as sobrecargas. Às vezes nós queremos assumir muitas responsabilidades, e Deus vai falar com pessoas específicas agora. Mas nem tudo que é bom, que é interessante, está dentro do projeto e do plano de Deus, na direção de Deus para cada um de nós. Então a gente precisa discernir isso, para que não venhamos andar, queridos, em sobrecarga emocional. Então, antes de assumir muitas coisas, antes de empenhar a tua palavra, antes de fazer algo, pergunta ao Senhor se isso faz parte do projeto de Deus. Amém? Nós precisamos, queridos, principalmente nos dias de hoje, que é um mundo agitado, aprender a lidar com as coisas, para que a gente não venha com as escolhas, com os projetos, com o dia a dia, para que a gente não venha entrar em esgotamento emocional. Então, em nome de Jesus. E aqui eu quero até abrir um parênteses para dizer, há pouquíssimo tempo eu tive que fazer uma reorganização, até na minha vida, no meu tempo. Por quê? Porque eu já estava trilhando um caminho de sobrecarga, com muitas responsabilidades e deixando coisas que eu deveria priorizar à parte. Então, estou falando aqui também como uma vírgulazinha de um testemunho. Evite a sobrecarga emocional. E você só vai perceber essas coisas que estão levando você para um lugar de desequilíbrio à medida que você caminha com o Senhor no lugar secreto. Amém? Outra coisa antes da gente orar, a comparação. Queridos, nós vivemos dias em que as pessoas se comparam demais. E se comparar com os outros, com aquilo que o outro está vivendo, vai produzir sentimentos de inferioridade, de insegurança. E Deus, Ele quer que andemos distante desse tipo de sentimento, porque, na verdade, inferioridade, insegurança, todas essas coisas têm uma raiz de quando nós não estamos felizes com a forma que Deus nos fez. E a gente precisa amar o projeto e o plano de Deus, a forma como Ele nos criou. Amém? Quando a gente se sente inferior, incapaz, na verdade é como se a gente estivesse falando indiretamente. Ah, Senhor, eu não gosto da forma que o Senhor me fez. E nós precisamos ser livres desse pensamento. Você foi feito de uma forma única. Então, equilibre o seu emocional para amar o projeto de Deus sobre a tua vida. Amém? E outra coisa importante que tem levado muitas pessoas ao desequilíbrio, a gente já vai orar, é ter a mania de perfeccionismo. Aí vai ter gente nesse momento, não, irmã, é bom ser perfeccionista. Sabe que todo extremo é perigoso. Então, às vezes, uma busca incessante pela perfeição vai gerar muita ansiedade, vai gerar muita frustração, vai gerar muita sobrecarga. Então, em nome de Jesus, quando a frase diz tudo posso naquele que me fortalece, nós precisamos entender, queridos, que tem coisas, tem situações que precisa ser o dedo de Deus. Não é a nossa perfeição que vai fazer. Existem situações e portas que vão se abrir, é a mão de Deus. Não é a tua busca pela perfeição. Amém? Então nós vamos orar, mas antes disso, pensa a importância que você precisa dar. Primeiro, a estar com o Senhor, a priorizar o Senhor, ter o seu tempo com Ele. Depois, colocar limites no seu dia a dia. Colocar limites aí nas suas atividades, no seu emocional. Evite a sobrecarga. Dessa forma você vai estar cuidando de você, da vida que Deus te deu. E dessa forma você vai para um lugar de equilíbrio. Essa busca, ela não vai ser mais algo distante, vai ser uma realidade. Aí quando vier as situações de dificuldade, de dor, de sofrimento, você vai estar preparado emocionalmente. E quando vier a abundância, a alegria, a transformação de cenário, você também vai estar de uma forma equilibrada, não vai esquecer do Senhor. Porque tem muita gente que esquece de Deus quando a bênção se manifesta, mas
Eu creio em nome de Jesus que nós não vamos fazer isso. A busca pelo equilíbrio nos ensina que o nosso Deus é mais importante do que tudo e Ele deve ser priorizado em qualquer fase da vida, em qualquer circunstância. Glória a Deus. Vamos orar e antes de orar eu quero abrir aqui o espaço. Se você deseja deixar alguma área da sua vida ou algum pedido de oração, escreva aqui abaixo nos comentários. Vamos orar, fecha os teus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, nós te rendemos graças, Senhor. Exaltamos a tua bondade e a tua fidelidade e reconhecemos, Pai, a tua palavra como a verdade absoluta sobre as nossas vidas. Senhor, nós queremos te agradecer pelo privilégio de te ouvir, abrir as Escrituras e perceber o teu amor, o teu cuidado, pelo nosso emocional, pela nossa vida espiritual e como é bom te servir, Senhor, como é bom perceber que tu tens o interesse de cuidar das nossas almas. Espírito Santo, nós queremos pedir ajuda nesse momento, porque muitas vezes é difícil encontrar o equilíbrio em todas as áreas. Queremos te pedir que nos ajude a desenvolver esse equilíbrio todos os dias. Nós cremos que ele já está dentro de nós por causa da tua presença, Espírito Santo. Nos ajuda a desapegar das atitudes explosivas. Nos ajuda, Senhor, a evitar o esgotamento emocional. Nos ajuda, Senhor, a estabelecer os limites, a olhar somente para o teu propósito, a enxergar o teu direcionamento. Nos ajuda, Senhor, a entender essa frase com revelação que Paulo declarou: tudo posso no Senhor que me fortalece. Nos ajuda, Senhor, a entender que não é só no momento de alegria, mas é no momento de tristeza também que nós experimentamos o poder dessa palavra. Nós queremos experimentar esse poder, Senhor, e te pedimos, nos fortalece para enfrentar os desafios e celebrar cada momento com alegria, essa alegria espiritual que vem do Senhor, entendendo que no final tudo vai cooperar para o nosso bem. Nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui no devocional de hoje. Oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém, glória a Deus. Amém, queridos. Deus é maravilhoso, nosso Pai é fiel e como é bom sermos fortalecidos pelo Pai. Vamos entregar juntos então a nossa confissão de fé de hoje ao nosso Deus. Escreve assim comigo para o Senhor nos comentários. Creio que com a ajuda de Deus vou encontrar o equilíbrio que busco. Amém? Que você refaça essa confissão ao longo do seu dia e entenda que todos os dias nós temos essa busca. E a busca tem que acabar no local certo, que é na presença, que é na comunhão com o Senhor. No lugar onde os nossos medos se vão e nós somos abastecidos pela presença, que nos faz andar em força, em coragem e em equilíbrio, que é o mais importante. Que você tenha um dia abençoado. Por favor, não esqueça de compartilhar o devocional do Refrigério, se esse momento te edificou. Siga-me lá no Instagram, @CláudiaRefrigério. Oi, queridos, eu estou passando aqui no final do devocional do Refrigério para deixar um recado bem especial para você. Na verdade, é um convite a você que deseja colaborar, semear nessa obra missionária que acontece aqui no canal Água Viva. Você pode fazer isso de duas formas. A primeira é sendo membro aqui do canal Água Viva a partir de R$ 4,99. Nesse botão aqui abaixo, seja membro, você pode semear nessa obra ministerial de levar as boas novas de Cristo Jesus. E a segunda forma é fazendo uma oferta voluntária através da chave Pix dessa missão, que é um e-mail doe.aguaviva@gmail.com. Que Deus ele continue prosperando todos os seus caminhos. Eu acredito, queridos, que essa missão aqui no YouTube ela tem um objetivo de alcançar o máximo de pessoas e despertar cada filho de Deus a importância de uma vida devocional. Então, quando você compartilha, quando você oferta, você é participante desse momento. Que Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus e com a permissão dele, nós nos encontramos aqui todos os dias para desenvolver a nossa vida devocional.